Minutos de Sabedoria. Meus amigos, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24, diz que quando o homem pecou, Deus teve que colocar ele para fora do jardim. E a Bíblia diz que Deus colocou querubins para proteger ao redor do jardim, para guardar o jardim. Deus planejou que o homem cuidasse do jardim, mas o homem não pôde fazer isso e por isso Deus teve que colocar querubins ali. Mas por quê? Porque no jardim tinha algo precioso para Deus. Primeiro que ali era onde ele tinha comunhão com Deus. E tinha algumas árvores especiais para Deus ali. A árvore da vida estava lá. Deus não queria que alguém entrasse, porque o homem não pôde cuidar daquilo que Deus queria que cuidasse. Deus então teve que colocar querubins para cuidar. Os querubins cuidavam da entrada e da saída daquele jardim. Tinha algo ali que era muito interessante, muito precioso para Deus. E eles não deveriam sair daquele lugar. Eles deveriam ficar ali, cuidar, porque ali tinha algo precioso para Deus. Eu entendo que Deus procura pessoas que estejam prontas, preparadas para estar plantado no lugar onde Deus colocou, para servir outras pessoas. Quando o diabo conseguiu convencer a terça parte dos anjos, eu acredito que ele deve ter feito uma conversa mais ou menos assim: olha, Deus está criando aí uma raça de ser humano e nós somos obrigados a servir esses seres humanos. Então, vocês vão ficar aí servindo a esses seres humanos? Deus, ele ama mais esses seres humanos do que nós. E o diabo conseguiu convencer alguns anjos, a terça parte. Mas os querubins, que não o seguiram, preferiram servir a Deus, servindo aos homens. Ele falou assim, eles falaram: nós vamos ficar com Deus, nós preferimos, se isso agrada a Deus, servir aos homens, nós vamos servir aos homens para agradar a Deus. E quando Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 19, quando Deus manda Moisés construir a arca, Deus manda ele colocar na tampa da arca 2 anjos, 2 querubins, um de frente com o outro. Eu entendo que quando o homem não cuida daquilo que Deus manda que ele cuide, Deus sempre vai chamar querubins para fazer esse trabalho. E Moisés deveria construir essa tampa, essa arca, com uma peça só de ouro. Deus não queria misturas. Deus queria uma só peça. De uma só peça construirá a tampa do propiciatório, diz a Bíblia. Deus queria que os querubins cuidassem daquilo que era mais importante, porque a tampa, onde os querubins estariam em cima, Deus viria ali, se manifestaria ali, e dentro daquela arca Deus colocou ali os livros, né, os pergaminhos, algumas coisas que para Deus era importante. Mas o que me chama a atenção é que Deus falou assim: tem que fazer de uma só peça, não pode ser duas. Deus não queria mistura, como se fosse um só espírito, sem divisão, um só corpo. Para cuidar daquilo que é de Deus, não pode ter mistura, não pode ter divisão. Os querubins deveriam estar um de frente com o outro, olho no olho, transparência, sem ter nada do que esconder. Deus tem dado para nós a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele mais ama, a sua igreja. Os querubins deveriam cuidar daquilo que era prioridade para Deus, daquilo que era importante para Deus, não daquilo que era importante para eles. Deus mandou Moisés colocar 3 coisas dentro dessa arca. O livro de Êxodo vai falar isso. Ele colocou ali as tábuas de pedra, ele colocou a vara de Arão e um pouco de maná, a 10ª parte de um maná. Mas por que essas coisas eram importantes para Deus? Deus tem um propósito. Primeiro, que a lei garantia liberdade para o povo que era escravo. Eles iam viver um nível de vida liberto e a lei garantia isso para eles. Aquilo era importante. O pastor, por exemplo, ele deve fazer de tudo para garantir que o povo de Deus vive em liberdade. Agora, o que me chama a atenção é que Deus falou para Moisés aquilo que era importante para ele. Já pensou o que aconteceria comigo se minha esposa deixasse de falar para mim aquilo que é mais importante para ela? O que aconteceria se os meus filhos deixassem de falar aquilo que é importante para ele? Eu quero que Deus fale para mim o que é importante para ele. Eu não quero que Deus deixe de falar comigo aquilo que é importante para Ele. Qual foi a última vez que Deus falou algo importante com você?
Você não pode deixar que as coisas aconteçam para que Deus deixe de falar com você. Ezequiel capítulo 10, ele vai dizer que os querubins tinham acima deles um trono, no capítulo 10, versículo 1. Os querubins sabiam reconhecer tronos que estão sobre a sua cabeça, ou seja, seus líderes. Eles honravam os seus líderes. Deus, hoje, ele não quer usar mais querubins. Deus elegeu homens para cuidar, proteger aquilo que ele mais ama. Quando Davi trouxe para Jerusalém a arca que estava na terra dos filisteus, Davi trouxe numa carroça. Um dos jovens colocou a mão naquela carroça e morreu. Foi fulminado. E esse jovem era filho de um homem chamado Abinadab. Esse menino cresceu vendo aquela arca dentro da casa dele. Ele cresceu ali, ele estava acostumado com aquela arca que é tão sagrada, mas ele estava acostumado com o sagrado, ele não tinha reverência, e a arca trazia a presença de Deus. Não há nada mais perigoso para nós, que somos chamados para cuidar daquilo que é de Deus, quando a gente se acostuma com o sagrado e não tem mais reverência, não tem mais respeito, não tememos a presença de Deus. E a arca então foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom, e a Bíblia diz que a casa desse homem foi abençoada por Deus, porque ele tinha reverência, respeito pela presença de Deus. Eu olho para José e eu vejo que José não queria deitar com a mulher do seu senhor. Por quê? Ele preferiu morrer e preso, perder a sua liberdade, do que abusar, do que se aproveitar, do que machucar a mulher do seu rei. Quanto Deus pode confiar em nós? Que Deus possa encontrar em mim e em você um coração de um querubim, que não deixa o seu lugar, que aceita servir para servir a outros. Olha, se a gente cuidar daquilo que é de Deus, eu creio que Deus cuidará de nós, porque a Bíblia diz que Ele cuida das árvores, Ele cuida das plantas, Ele cuida do verde, da natureza, e elas não trabalham, não fiam, nem ajuntam celeiro, e Deus alimenta pássaros, cuida de árvores. Se a gente cuidar daquilo que é de Deus, Deus cuidará de nós também. Que Deus possa nos dar um coração de um querubim, um coração que não busca os seus próprios interesses, um coração que reconhece a sua liderança, um coração que se preocupa com aquilo que é precioso, que é importante para Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até mais.